Olá pessoal, mais um podcast falando de negócio. Hoje a gente está trazendo um empresário que veio investir, acreditou no Estado, o Felipe Castro, cuiabano, 48 anos, administrador de empresas, tá? com foco em administração de multinacionais, e hoje ele é um dos diretores da Agroindústria Serra Verde. Exato. Certo? E aí não tem como fugir, Felipe. A pergunta inicial é: por que Roraima? Então, o nosso grupo começou a verticalizar a sua produção agrícola há mais de 20 anos no Mato Grosso. O grupo originalmente é de Santa Catarina, se mudou para o Mato Grosso na década de 80, e nós começamos a enxergar a necessidade não só de produzir, mas também de agregar valor àquilo que nós produzíamos. Então, lá atrás, nós fizemos uma indústria de beneficiamento de algodão. Há 6, 7 anos, isso acabou se desmembrando também para uma indústria de produção de etanol de milho. E aí, durante aquele projeto de etanol de milho, nós já estávamos produzindo Roraima. O grupo pertence ao Grupo Falavinha, que é o maior grupo produtor do estado. E ali se viu também uma oportunidade, começou a se estudar inicialmente a ideia do etanol de milho, para que nós fizéssemos, então, exatamente uma réplica daquilo que estava sendo construído no Mato Grosso, estava operacional já lá com etanol de milho. Quando nós trouxemos o time de engenharia para estudar Roraima, para conhecer a região, se vislumbrou a oportunidade então de se fazer o óleo, primeiro o esmagamento de soja, a produção de farelo de óleo, que iria fortalecer não só a cadeia do óleo, mas também todo o resto da cadeia do agronegócio, porque o farelo ele é a base da produção animal, é proteína na veia, O farelo é 46% de proteína, então não se produz ovo, não se produz frango em escala, não se produz suíno, gado de leite sem o farelo. Como não existia nada nesse sentido aqui, e aí nós, nos estudos feitos, identificamos que o óleo que chega no estado de Roraima, e não só em Roraima, também no Amazonas, vem, na melhor das hipóteses, do Mato Grosso, viaja mais de 3.000 quilômetros, e em alguns momentos chega a vir do Paraná e até de Santa Catarina, se viu a oportunidade, então o agronegócio também vinha no momento de grande expansão no estado, crescendo em larga escala na proporção anual, se viu a oportunidade de agregar esse valor à cadeia produtiva e instalar uma fábrica, uma esmagadora de soja aqui em Roraima. Esse estudo, quanto tempo tem? Vamos dizer, do início do estudo até o início das obras. Isso demorou 1 ano e meio, mais ou menos, para se entender, porque a equipe que trabalhou nesse projeto já conhecia muito de óleo de soja, já tinha implantado outras fábricas. Então, quando nós começamos a estudar a ideia e o conceito do etanol de milho aqui, e a equipe veio entender o mercado e ver o que estava acontecendo no agronegócio de Roraima, rapidamente se identificou que a oportunidade do óleo seria mais rápida do que a oportunidade do milho, porque o milho ainda dependia do crescimento de área, e a soja já tinha naquele momento uma condição de se fazer, até porque, como o grupo é grande produtor de soja no estado, isso dava uma segurança para a indústria. Se não fosse isso, também provavelmente não viria, porque, para você ter uma ideia, se a fábrica estivesse hoje trabalhando na sua plenitude, que é o esmagamento de 1.000 toneladas dia, ela consumiria toda a soja produzida no estado de Roraima, todos os 115 mil hectares plantados aqui. Então, isso nunca aconteceu. Normalmente se instala uma fábrica depois que tem 5 ou 6 vezes da produção que ela necessita para começar. Então, foi um caso atípico para o Brasil, mas aconteceu porque o grupo dava esse respaldo na produção. E essa equivalência aí de capacidade produtiva para o que você tem de produção hoje, isso é uma visão otimista de crescimento da nossa produção, da produção de grãos em Roraima, ou vocês estão dizendo, não, espera aí que o negócio, do jeito que a gente montou, está bem calculado? Não, é sempre baseado nesse crescimento. É necessário que o crescimento continue, para que a gente tenha cada vez mais oferta e possa fazer a expansão também do negócio, porque hoje ele está trabalhando com 60% da capacidade só. E agora a gente entra na fase do refino. Eu estava te falando há pouco antes da gente começar a gravar, que mais 60 dias a gente deve estar com óleo já na prateleira do mercado, um produto produzido 100% em Roraima, com matéria-prima 100% produzida aqui. Inclusive é o único produto que tem um projeto aprovado na SUFRAMA com uma matéria-prima 100% regional, porque não depende de nada que venha de fora como matéria-prima. Vem alguns outros insumos, mas a matéria-prima, que é a soja, o grão, ele é produzido todo aqui. Quais os diferenciais do óleo de soja
Serra Verde. Olha, soja é um commodity, né? A gente é como soja, como milho, você tem questões de qualidade, mas não existe uma grande diferença. O que a gente acredita que vai oferecer como diferencial para a população é que ele vai chegar na prateleira com certeza com um custo um pouco mais baixo, porque tem todo o fato de não ter a logística envolvida, e nós sabemos que um dos grandes desafios do extremo norte do Brasil, aí não é só Roraima, é o custo logístico, porque a gente está longe de tudo, né? O desafio de fazer a fábrica aqui nos mostrou isso. A gente tem uma janela de 30 dias do resto do Brasil. Eu costumo dizer que Roraima é um outro Brasil dentro do Brasil. Passou a linha do Equador, a gente tem outros desafios, né? Que é não só trazer os produtos, mas também escoar. A logística é um componente importante no nosso custo aqui e tem uma margem de contribuição importantíssima quando a gente vai calcular o custo final de todos os produtos que são feitos aqui. Você tem a visão que a gente pode sair, você como industriário, tudo, visão de produção, de logística, tudo, de nós sairmos de uma das piores logísticas que nós temos hoje, essa é a realidade. Sim. Hoje produzir em Roraima não é para qualquer um. Para uma das melhores, de repente, com a saída pela Guiana? Eu não tenho dúvida disso. Tanto é que o grupo já investe na Guiana e hoje movimenta aí um volume significativo para a Guiana todos os meses. Nós estamos fazendo um investimento agora junto com um parceiro num porto na Guiana, um porto pequeno, mas para atender essa nossa demanda, para que a gente possa sair dali para as outras ilhas do Caribe de uma forma competitiva. Não vejo que isso é algo de curto prazo, não é para o ano que vem, mas é uma realidade, já está acontecendo, né? A gente já teve a mudança das pontes. Quando nós começamos a ir para a Guiana há 3 anos atrás, nós começamos esse projeto de Guiana junto com esse parceiro, antes inclusive da fábrica estar instalada aqui, trazendo o produto do Mato Grosso, levando 45 dias para chegar, com um caminhãozinho, depois 2, depois 3, e hoje nós estamos indo com mais de 3 mil toneladas todos os meses para Guiana. Então, se você dividir isso por caminhão, vamos botar numa média de 30, 35 toneladas, nós estamos falando de mais de 100 caminhões rodando na estrada para Guiana, estrada de terra inicialmente, agora as pontes de concreto, de vez em quando vira um caminhão, atola, na época da chuva você tem que botar um conjunto de máquinas para apoiar, mas está indo. Então eu vejo que isso é uma realidade, ainda tem desafios, porque o frete precisa ter um retorno, senão o custo dessa operação também fica puxado, porque a gente precisa lembrar que aí nós estamos falando de uma operação dolarizada, 100%, né? Então ainda tem coisas a acontecer, ainda tem etapas a se vencer, mas eu não tenho dúvida de que isso é uma realidade. E importante, não só para exportação, mas também para importação de alguns produtos, porque a gente sempre enxerga Manaus como a nossa porta de entrada, mas Manaus também tem um custo extremamente elevado quando o navio tem que entrar ali, e aí a gente fala de escala. Manaus exige uma grande escala para que esses custos sejam reduzidos, e eu vejo que na Guiana a gente vai conseguir trabalhar com números menores, e aí precisa ver competitividade. Na verdade, tem que botar na ponta do lápis, tem que planilhar isso aí e ver como é que vai reagir. Mas nós estamos fazendo, agora nós estamos com um navio que acabou de ser carregado de fertilizante no Egito, vindo para a Guiana, e vamos enfrentar o primeiro desafio de fazer a logística reversa desse produto trazendo. Primeiro para o grupo, é uma importação feita direcionada para a nossa área produtiva, isso também é importante saber. O grupo ele é investidor do negócio da indústria, mas ele tem a sua área produtiva separada da indústria. São 2 negócios que se completam, mas são totalmente independentes, e eles precisam ter sua autonomia e precisam também ter a sua independência financeira, dar o seu resultado. É um centro de negócios distintos. Exatamente. O grupo produtivo ele é cliente da indústria, apesar dos donos serem os mesmos. Que legal. Agora, a gente viu a chegada de vocês, 1 ano e meio de estudo, o mercado apresenta bons números nos últimos 6 anos. Você, como empresário, com toda a experiência que você tem de outro mercado, também um mercado de sucesso que é o Mato Grosso, né, no agro, você acha que os nossos números são sustentáveis ou você tem algum receio como empresário em função não só da economia local, né, mas da nossa economia que tem sofrido uns choques perigosos? O agro tem sempre esse desafio, né?
Nós viemos agora de 2 anos de dificuldade no agronegócio aqui de Roraima, e não só aqui, mundial, por conta da diferença de preços. Então nós plantamos, e aqui como nós temos essa janela de plantio que é completamente diferente do resto do Brasil, que nós plantamos na janela americana, né? Então nós enfrentamos ainda mais desafios quanto à precificação. E saímos de um custo inicial caro, mais elevado, e na hora de colher, os produtos vieram em queda. Foram 2 anos seguidos disso, e nós tivemos ainda no meio do caminho aí um ano de seca bastante grave aqui no estado, que comprometeu a produção. Então o agro ele tem isso, ele é cíclico, né? Nós estamos plantando aqui nossa 13ª safra, e curiosamente nenhuma safra foi igual à outra. Então teve problema de produtividade em algum momento, aí tem seca, tem momentos muito bons, de preços melhores. É difícil responder essa pergunta, porque o mercado do agronegócio ele tem esse viés mesmo de altos e baixos. Agora, é fundamental que a gente continue crescendo, e para isso acontecer, precisa se continuar titulando as terras, precisa continuar dando segurança jurídica, a gente tem que ter os agentes de fomento e os bancos trabalhando com juros que estimulem esse crescimento, porque isso é um desafio grande. Nós tivemos um crescimento, uma elevação dos juros no Brasil de forma bastante agressiva, e isso trava um pouco do processo, porque o investidor ele faz contas. Se o cara vai ter que pagar 12%, 15% de juros de um dinheiro que ele poderia aplicar no mesmo rendimento, ele não vai fazer. É verdade. Para que ele vai correr risco, ficar dependendo de sol e chuva, de mercado internacional? Tá ali rendendo. Exatamente. Então, você tem que criar alguma fonte de estímulo para que ele possa realmente querer fazer isso e correr esse risco, senão não faz sentido. Agora, a economia brasileira hoje passa por um desafio muito grande, alta taxa de juros, como nós falamos, custo da produção, custo de produzir muito elevado, os preços em queda. Então nós precisamos acompanhar e ver como é que isso vai reagir nos próximos meses e no próximo ano, para estimular o produtor a continuar investindo, produzindo e abrindo áreas. Te falei do desafio da titulação. Roraima também tem um custo de abertura de área muito alto, então é mais barato comprar terra aqui? Mas os custos de abertura aqui são elevados. O calcário aqui chega caro por conta de logística. Quando a gente paga lá no Mato Grosso R$80, R$90 a tonelada, é que ele chega por 400. Então isso compromete bastante essa nova abertura de área. Então precisamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu estou confiante, a gente continua investindo no estado, como eu te falei, estamos agora fazendo o refino, aí são mais 30 milhões de investimento na fábrica. Então isso demonstra que nós acreditamos, que o grupo acredita e está esperando que o crescimento também das áreas, porque isso é importante não só para fortalecer os nossos negócios, mas para fortalecer o estado e a cadeia do agronegócio no estado de Roraima. Se o grupo hoje ele fosse investir em outras áreas, o que você visualiza em Roraima com potencial? Eu vejo que logística é uma área com muito potencial no estado de Roraima. Muito potencial. E até pouco tempo atrás, antes da chegada da Serra Verde, não existia frete de retorno, né? Os caminhões vinham até Roraima e isso era a grande reclamação. Hoje a gente tem aí 80 mil toneladas de produto que precisam ser movidas todo o tempo. Então é o ano inteiro. E chega sempre no período de safra, isso é deficiente, a gente passa por grandes dificuldades, tem uma elevação de custo bastante significativa. Então a logística é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade. E o outro ponto, e aí isso é uma necessidade do Brasil todo, mas aqui eu vejo isso de forma mais impactante, é qualificação de mão de obra. Hoje o nosso grande desafio é conseguir gente pronta, e te digo até mais, esse é um negócio que me machuca bastante como empresário, pessoas dispostas a querer aprender, a crescer e se desenvolver, e aí em todas as áreas, mas na área industrial mais ainda, porque é algo muito específico. Então, em alguns momentos, a gente acaba tendo que buscar as pessoas fora daqui, porque a gente não consegue encontrar as pessoas prontas, ou ao menos querendo, em algum momento, se dispor a aprender, a se preparar e a se desenvolver. É isso aí que o Felipe está colocando, pessoal. Eu passo várias vezes na frente da indústria lá e já vi várias faixas com demanda de mão de obra. E muitas delas não é mão de obra muito especializada. Não. E aí você tem isso aí como um grande limitador. Eu brinco aqui que às vezes claro que hoje não, a função já praticamente não existe, mas vamos dizer,
Você contratar um telefonista, você contrata telefonista com certificado tudo que não sabe dizer alô. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender e dar valor para essa questão da qualificação. Né? Nós chegamos a ser, Felipe, vocês acho que ainda não tinham chegado em Roraima, nós chegamos a ser a capital brasileira com o maior número de estudantes em bancos de universidades, centros de universidades e faculdades do Brasil. Olha só. Então, para onde foi essa mão de obra? Né? Então, a gente tem que entender que para crescer, né, para ter o emprego pleno, eu diria para você que hoje Roraima é um dos estados com grande capacidade de ter emprego pleno, só que as pessoas ainda não acordaram para a necessidade de qualificar. Exato. E eu diria para você que tem um complicador aí. Aí entra aquele negócio. As pessoas têm a cultura do serviço público. Sem dúvida. E não é desmerecendo nenhum servidor público de forma alguma. Mas a iniciativa privada, a dinâmica é diferente. Exatamente. A dinâmica é muito diferente. Nossa dinâmica não é 24, é 30 horas, é 36 horas. Exato. Né? É que também o que acontece, a gente vê muito, o serviço público ele tem uma cultura de ter mais gente para fazer o mesmo trabalho, a mesma quantidade de trabalho. Então, as pessoas às vezes elas esperam que vão chegar lá na iniciativa privada e isso vai acontecer. E não é assim que funciona, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí a gente tem que parar e analisar. E eu te falo isso, e você falou não é querer desmerecer, e eu sou filho de funcionário público, meu pai foi funcionário público federal a vida inteira, e a gente brinca, até eu conto essa história, é trágica e cômica ao mesmo tempo, porque ele era veterinário de uma universidade federal, como professor, perto de se aposentar, desenvolveu um projeto onde ele, dentro daquela área de especialidade dele, que era a bovinocultura de leite, ele conseguiu, junto com parceiros da iniciativa privada, montar uma estrutura para beneficiar o leite das vacas da fazenda, na fazenda da universidade, e colocou aquilo nos mercados, o leite 100% integral, que essa é uma dificuldade, hoje é difícil a gente ter o leite integral, sim, ainda de saquinho, para você ter uma ideia na época, e aí ele se aposentou. 6 meses depois o projeto parou, porque esqueceram de inseminar as vacas, então não tinha como ter leite. Olha que loucura isso, né? Claro que isso já faz alguns anos, mas é um caso que a gente conta e assusta, porque, poxa, o projeto demorou 2 anos para se concluir. Quando se concluiu o projeto, 6 meses depois ele parou, porque simplesmente as vacas vieram de avião, de outro lugar, de Minas Gerais, e aí simplesmente parou porque ele saiu, se aposentou e não deram sequência em algo simples, que era simplesmente inseminar as vacas. E aí ele se revoltou. Ele ficou triste, porque, poxa, era o projeto que ele deixou, ele perto de se aposentar, ele não precisaria nem estar fazendo aquilo na verdade, mas era algo que ele conseguiu, foi um trabalho que ele estimulou os alunos a fazer, e aí se perdeu. E aí virou gatilho para o empreendedorismo, para partir para a iniciativa privada. Sim, e aí ele acabou indo trabalhar com a gente, hoje trabalha nas empresas da família lá no Mato Grosso, porque, poxa, é difícil você tocar um negócio assim, né? Você cria algo, trabalha, desenvolve um sonho, implanta e aí se perde porque foi abandonado, simplesmente. É porque tinha muita gente para fazer e alguém deixou de fazer. Eu não sei exatamente te dizer o que foi, mas aconteceu, né? É um fato que a gente acompanhou e que entristece quando você vê isso, né? Infelizmente. Como é que você vê, Felipe, o futuro do Estado? Eu vejo o futuro do Estado de uma forma bastante interessante. Eu vejo o agronegócio ainda crescendo, se desenvolvendo, trazendo outras frentes. A gente agora com a Serra Verde aqui, a gente passa a ter essa oferta de farelo. Então, como eu falei há pouco, o farelo ele é base da transformação da proteína vegetal em proteína animal. Então, devem vir outras cadeias aí, como a suinocultura, a criação de frangos em escala industrial. Os ovos, a gente já tem uma cadeia bastante forte e ela está crescendo por conta dessa oferta de farelo. Então, o agronegócio tem um futuro extremamente interessante no Estado. O que a gente precisa agora é entender como é que o produtor vai reagir diante das políticas do governo federal. A gente está ouvindo todo dia coisas diferentes. Agora, recentemente, a gente escutou falar que o Pará e o Tocantins estão pensando em tributar a exportação de grãos, quer dizer, algo que não faz sentido nenhum, porque isso vai desestimular o aumento da área de produção. Então,
tudo depende de quais são as políticas que vão ser implantadas. Agora, o Estado sempre foi um Estado progressista, né? Desde quando eu estou aqui nos últimos 4 anos. Então, se continuar com esse viés, a gente vai conseguir continuar atraindo investidores e atraindo novos negócios. E aí, como eu falei, a gente precisa ter essa segurança jurídica, as terras precisam continuar sendo tituladas, porque isso faz com que ninguém gosta de botar o dinheiro em cima de algo que não é seu, ou que pode deixar de ser seu. Então, isso é uma preocupação que os governos, o governo municipal tem que ter, o governo estadual tem que ter, porque senão você para de atrair investimentos, principalmente no momento difícil como a gente está vivendo, como falei também, de juros altos. Então, com título, você vai conseguir juros mais baixos, juros de certa forma subsidiados, que apesar disso, no Brasil não existe um subsídio tão pleno quanto se prega, né? Ainda são juros altos pelo resultado final do negócio, mas você precisa disso, senão, e precisa de fomento. Os bancos têm que entrar nesse jogo, a gente tem que ter os bancos públicos facilitando os créditos para o pequeno, para o médio, para o grande, para que o investimento continue, porque não se produz nem pequeno, nem médio, nem grande, nem em escala, sem investimento, sem tecnologia, e cada vez mais nós temos que ter máquinas melhores para poder ter mais produtividade e assim por diante. O desafio do Estado hoje não é só aumentar a área, é também aumentar a produtividade pela área que já existe. Isso é fundamental, a gente precisa ter mais sacas de soja sendo produzidas no mesmo hectare, mais cabeças de gado sendo produzidas no mesmo hectare. E para isso você precisa cada vez mais investimento em tecnologia. Hoje, quais os mercados que vocês estão atendendo hoje? Olha, é curioso isso, né? A gente atende de forma bem agressiva em Manaus, praticamente 100% de Roraima, tem um outro cliente que trabalham produtos específicos que ainda não são atendidos por nós. Suriname e Guiana também na sua plenitude, praticamente, hoje todo o mercado do Suriname. E aí começamos a sair, já chegamos em Cuba, já chegamos em outras ilhas do Caribe e recentemente nós chegamos no Egito. Um navio de farelo produzido em Roraima, chegando no mercado do Egito. Imagina, olha, quando que a gente imaginaria que isso poderia acontecer há poucos anos atrás, né? Um produto feito aqui com matéria-prima local, chegando no Egito pela calha do Rio Amazonas. E com essa nova estrutura de porto lá na Guiana, a gente com certeza vai chegar de uma forma bastante interessante e agressiva nas demais ilhas do Caribe, porque a gente vai ganhar competitividade com isso. Vocês já pensaram, Felipe, na questão do local que vocês estão produzindo, não só a questão de Roraima, mas essa bandeira amazônica, fazer diferença, por exemplo, na produção do óleo de soja? Então, isso tem dois viés, né? Porque a Amazônia sempre é tida como área intocável. E é curioso isso, porque as pessoas, elas muitas vezes têm uma visão de que a Amazônia é só floresta, né? E aí, quando elas vêm conhecer Roraima, elas entendem que a gente tem aqui o lavrado, tem o cerrado, né? E eu até brinco que o lavrado, inclusive, é um cerrado ainda mais pobre de vegetação, né? Isso. Porque o cerrado tem um adensamento de árvores maior do que o próprio lavrado. Então a gente tem que explorar esse lavrado de uma forma, claro, sustentável, mas precisa crescer porque nós temos que gerar riqueza para o Estado e para a população. Então isso sempre tem que ser muito bem cuidado, né? O nosso óleo, ele tem esse selo, que como eu te falei, é o primeiro projeto Suframa de 100% de matéria-prima produzida dentro de um bioma só. Ele tem esse selo, vai estar na garrafa, mas é algo que a gente também tem que trabalhar com muito cuidado para que esse viés de protecionismo da Amazônia, de não tocar na Amazônia, não se vire contra nós. Até porque, é importante destacar isso, o produto que nós utilizamos, que é a soja, ela é comprada 100% de áreas licenciadas e autorizadas pelos órgãos ambientais, tanto da Fundação do Meio Ambiente do Estado, quanto fiscalizada pelos órgãos do governo federal. Então não existe hoje em dia, isso é meio utópico dizer que se planta e se produz em áreas onde se derrubou floresta, até porque é inviável o custo de derrubar uma floresta para se produzir soja. As pessoas não têm essa ideia, mas derrubar custa caro, né? E principalmente depois que você derrubou e tirou aquela floresta que teoricamente tem algum valor, você tem que estocar. Normalmente a área de floresta são áreas que têm um índice pluviométrico extremamente elevado, então não é tão bom assim para produzir. Então é muito, uma falácia falar, não, vamos derrubar a floresta para produzir. Se derruba a floresta para extração de madeira ilegal, que tem valor e que no final da história acaba sendo vendido para o mercado europeu e para o mercado americano. Quer dizer que são os grandes críticos da floresta, são os consumidores desse produto. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso.
Mas a gente está trabalhando e faz questão de mostrar que existe como produzir de forma sustentável na Amazônia, 100% licenciado e sem agredir a floresta. Acho que essa é a parte importante. Você não acha que esse conceito que alguns têm não é um pouquinho do Brasil que não conhece o Brasil? Eu não tenho a menor dúvida disso. Falar é muito fácil, né? Mas levantar do conforto da sua sala, do seu ar-condicionado, ir lá olhar o que a gente está vivendo, o que está acontecendo nos lugares é mais difícil, né? Entender que tem 30 dias de logística para chegar aqui, que a gente vai ter agora um produto que antes demorava 30, 40 dias, saía do Mato Grosso, vinha num caminhão. Quanto isso gera de agressão ao meio ambiente, com petróleo, com tudo mais. Então, isso também precisa ser pensado, né? Não dá pra gente sair falando as coisas que a gente não conhece. Precisa vir aqui, entender o que é o estado, o que é realmente floresta ou não, e de que forma está se produzindo no estado, né? Sem agredir. A gente tem realidades e mostra isso dentro das nossas áreas de produção. A gente tinha áreas de lavrado, onde todo ano, durante o período de chuva, a gente tinha uma erosão que cortava a estrada. Depois que passou a produzir e a área está coberta todo o tempo, ou por soja, ou por outra gramínea, por capim, ou por outro tipo de produto, a estrada não cortou mais. Sabe por quê? Porque aquilo ali está criando matéria orgânica sobre a terra e não está deixando a água fluir e arrastar. Outra coisa, aonde se tem grãos, você não tem mais queimada. O capim tradicionalmente se queima para vir nova brotação, isso é cultural do estado. Então as pessoas não conhecem isso e falando, soja tirou a floresta. Não tirou, nós tiramos o lavrado na grande maioria, alguma coisa de cerrado. E outra coisa importante que precisa se falar também, é o aproveitamento dessas áreas, porque nós poderíamos, por força legal, abrir 65% das nossas áreas. E no estado de Roraima não se consegue abrir, na grande maioria, mais de 50%, 52%. Por quê? Porque a gente tem muitos igarapés, muitas áreas alagadas, e nessas áreas não existe viabilidade para se plantar. Então, quando a gente chega no final dos 65% que nós poderíamos abrir, se abre 50% a 52%. Então, a gente está preservando praticamente metade daquilo que nós compramos, pagamos e teríamos por direito produzir sobre ele. Então, o Brasil, é o maior preservador de áreas do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo se tem isso. Tanto percentual do que se compra, se guarda. E aí está se falando, não pode, estão derrubando, estão acabando com a floresta. Isso não é uma verdade. Não é mesmo. Felipe, você tocou num assunto que infelizmente, está virando marca de alguns, todo respeito aos ambientalistas, eu acho que a gente tem que produzir de forma sustentável, está mais do que correto, ninguém está questionando isso. Mas, poxa, não precisa você dizer que a gente está acabando com tudo, que ninguém está acabando com tudo. Exatamente. Alimentar o mundo deveria ser motivo de orgulho. Com certeza. Mas as pessoas usam alguns artifícios para querer depreciar um trabalho que é fundamental para todo mundo, até porque ninguém vive sem comida. Exatamente. E a gente está chegando no final aqui do nosso podcast, é um negócio que eu peço de todo mundo que a gente entrevista. É sempre uma mensagem para quem esteja chegando, para quem já está aqui, para quem vai ter daqui a 60 dias seu óleo de soja produzido em Roraima, para as pessoas verem como isso aqui está mudando. E está mudando com gente que está acreditando, que vem de fora e investe, e está acreditando as pessoas que um dia já tinham perdido completamente a esperança por esse estado. Qual é a mensagem de vocês para a gente? A nossa mensagem Roraima é uma fronteira agrícola nova, expoente no Brasil. Posso dizer que uma das últimas grandes fronteiras agrícolas que nós temos no país. É uma terra de muitas oportunidades, tem desafios, isso é natural do processo, né? Senão, tudo já estaria aqui, já teria chegado. Então, Roraima tem muitas oportunidades. Eu costumo fazer uma comparação que facilita esse entendimento, porque hoje todo mundo conhece o Mato Grosso, né? O Mato Grosso, se fosse um país, seria o terceiro maior produtor de soja do mundo, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, né? Do Brasil e dos Estados Unidos. Então, o que eu posso dizer é que isso aqui é Mato Grosso de 30, 40 anos atrás, com todas as oportunidades que a gente tem, com a diferença que você está numa capital estruturada. Boa Vista é uma cidade limpa, organizada, né? Bonita, boa de viver, segura. Então, venham conhecer Roraima. Roraima é terra de oportunidades, tem muita coisa para acontecer e tem muito a acontecer aqui.
Se você tem vontade de trabalhar, se você tem vontade de se desenvolver e está atrás de oportunidades, Roraima é a terra das oportunidades. Vem aqui que você não vai se arrepender de conhecer o nosso estado. Felipe, obrigado pelo nosso bate-papo. Pessoal, Eu que agradeço. mais uma vez a gente ouviu o que o povo precisa ouvir. A crença de que a gente está num estado que tem tudo para dar certo, que está dando certo. Sim. E que tem gente que está chegando acreditando mais no estado do que às vezes pessoas que estão aqui. Então comecem a pegar esse lado otimista, porque aí ninguém segura Roraima. Você falar de que Roraima é um Mato Grosso de 30 anos, olha a avenida que a gente tem pela frente, o potencial de crescimento que a gente tem e a oportunidade de trabalho. Aqui nós teremos emprego pleno em breve, mas não esqueça, qualificação é peça fundamental nessa engrenagem. Pessoal, até a próxima segunda e obrigado mais uma vez.